pelo convite e pela honra, a oportunidade de estar aqui nesse altar. E sinto também nos meus ombros o peso da incumbência, da responsabilidade de ser um transmissor de Deus para pessoas tão importantes e queridas por Ele. Nós temos o costume, e é assim que nós pensamos, e é assim que nós aprendemos, que este momento da palavra é o momento mais transcendente do relacionamento. É o clímax do relacionamento, porque culto é relacionamento. Por isso que a Bíblia chama Jesus de noivo. Isso é uma alegoria. Jesus noivo e igreja noiva. Quem é a igreja? A igreja, no livro de Apocalipse, é aquela mulher que está em cima da lua e das estrelas. Quem está me ouvindo? Ok. Qual que é o poder que Deus deu à mulher? A mulher tem o poder único, você está me ouvindo? De trazer à existência o que não existe. Por isso ela é chamada de genitora. Só que a mulher só pode trazer à existência o que não existe se ela tiver relacionamento. Ou seja, se a mulher, Deus deu a ela o poder de ser genitora, de trazer à existência o que não existe, Deus deu ao homem o poder de semear na mulher. Quem entendeu, diga amém. Essa semeadura é chamada de intimidade. Então, por que a Bíblia chama a igreja de noiva? Simples, porque ela tem intimidade com o noivo, e o culto é essa intimidade. Não entendeu? Quando o pregador prega a palavra, preste atenção, esta palavra é a semente. E Jesus diz: e eu sou o semeador. O que vai acontecer agora? Esta semente da palavra será através desse relacionamento colocada dentro de você. Para quê? Para fazer existir em você aquilo que não existe. Quer me entender? Diga glória a Deus. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada em Marcos capítulo 7. Quem veio perder tempo, diga amém. Quem veio ouvir a voz do Senhor, diga glória a Deus. Marcos capítulo 7. Versículo 31 até o 37. Marcos 7. Marcos 7, do 31 ao 37. Você encontrou? Põe o dedo, olha para mim. A partir de agora não existe nada mais importante a ser feito, a ser ouvido ou a ser experimentado do que a palavra de Deus. Amém? Deus vai falar com você. E se você prestar atenção, Deus pode tirar muitas dúvidas do seu coração. Não apenas retirar e deixar ali o vazio, mas no lugar dessas dúvidas, Deus pode, através da palavra, colocar certezas. Aqueles que vieram em busca de uma resposta, estão com seus corações abertos e sinceros, não vão sair dessa casa de mãos vazias. É a Bíblia que nos garante isso. Onde estiver 2 ou 3, então, se nós estamos aqui, muito mais do que 2 ou 3, nós já estamos garantidos que algo diferente vai acontecer na nossa vida. Você acredita no que estou falando? Toda atenção é pouca
para aquilo que Deus vai falar com você. Lembre-se, Deus é minucioso, detalhista. Em uma palavra pode mudar tudo. Amém? Amém? Marcos capítulo 7, do 31 ao 37. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo, e algumas traduções aparece a palavra gago, que não é a tradução correta, porque a tradução correta é: então lhe trouxeram um surdo mudo e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois disso, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas também faz os mudos falarem. A Bíblia é muito mais do que um livro histórico. A Bíblia é muito mais do que um livro arqueológico. A Bíblia é muito mais do que um código de leis que apoiaram Constituição e leis judiciais através do mundo inteiro. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é muito mais do que um livro religioso para os judeus, muçulmanos e cristãos. Muito mais do que isso. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro que exige, aleluia, do leitor o auxílio do Espírito Santo. Eu vou lhe dar alguns exemplos. A Bíblia é um livro de níveis, bispa, níveis. Algumas coisas, não todas, da Bíblia, você precisa ouvir. Algumas coisas da Bíblia você vai ler e vai entender claramente o que está escrito. Até mesmo pessoas que não têm o Espírito Santo. Se a gente sair daqui e pegar chegar ali num bar e pegar ali um ébrio e mandar ele ler um texto como esse que nós lemos, ele vai entender que é a narrativa de um milagre, de uma manifestação miraculosa de Jesus. Ponto. Mas talvez já tenha acontecido com alguém aqui, de estar lendo a Bíblia e estar entendendo tudo o que está lendo, mas de repente parece que há um bloqueio, e aí você não consegue mais compreender o que você está lendo dali para frente. O que aconteceu de lá para cá? Eu explico. Quando você entende, ela está em um nível. De repente, quando ela muda de nível, ela sobe o nível, aí a gente não consegue acompanhar o nível que subiu, porque aí vai precisar de um auxílio, de um discernimento que só o Espírito Santo pode dar. Quem me entendeu? Ou seja, partindo desse princípio, preste atenção, tudo que está escrito na Bíblia é muito mais do que a gente possa entender.
Quando nós lemos esse texto agora, eu poderia simplesmente chamar qualquer um de vocês aqui para fazer uma análise do que nós lemos. A maioria de nós iríamos dizer as mesmas coisas. Preste atenção. É uma cura fantástica que Jesus realizou. Só que é muito mais do que uma cura física. A maior obra que Jesus realizou na vida deste homem é uma obra invisível que ninguém viu. A maior obra que Jesus realizou na vida deste homem não foi na sua matéria, mas foi dentro dele. Vou dizer de novo: existem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que muita gente vai ver, mas as maiores coisas que Deus vai fazer na nossa vida, a maioria das pessoas não vão conseguir ver, porque essas obras grandiosas acontecem dentro de nós. Preste atenção: alguém surdo e mudo possui dentro de si complexos pelo fato de ser rejeitado, de ter dificuldade de se relacionar, de se comunicar. E essas feridas que se abrem, elas vão se abrindo cada vez mais, e daqui a pouco elas deixam de ser complexos, passam a ser traumas. Esses traumas vão abrindo uma cratera na vida interior desta pessoa. Mas quando a gente lê, a gente não enxerga isso. A gente só acha que Jesus restabeleceu a audição de um surdo e restabeleceu a fala de um mudo, ponto. Mas é muito mais do que isso. Ou seja, olhe para mim, o que Deus vai te dizer a partir de agora, ainda que você entenda, é muito mais do que o que você espera. Quando Marcos, o autor, impulsionado pelo Espírito de Deus, começa a colocar as palavras do texto, me parece que são apenas palavras, conjunções, para que a gente possa entender o que ele quer dizer. Mas não é não, é muito mais do que isso. Veja como começa o versículo 31. De novo retirou-se das terras de Tiro. Olhe para mim, esse de novo aqui quer dizer muita coisa. Esse de novo aqui está falando de um Deus que está aqui no nosso meio, um Deus que não desiste, um Deus que ainda que a gente seja teimoso, um Deus que ainda que a gente bate cabeça, que ainda que sejamos obedientes, que ainda não estejamos entendendo o seu propósito, Ele vai voltar de novo quantas vezes for necessário, porque Ele não desiste do propósito que Ele tem na nossa vida. De novo, e agora olhe para cá. Não é por acaso que o autor, preste atenção, vai citar o nome de 4 cidades. Isso aqui é a geografia bíblica. Ele vai dizer de novo: retirou-se da terra de Tiro, foi por Sidom, através do território de Decápolis 3, até chegar na Galileia, onde ele fez o milagre 4. Vou repetir, pra você não esquecer: Tiro, Sidom, Decápolis e Galileia, todos juntos. O ensaio foi bom, a última vez bem forte. É só geografia bíblica? Não. Um pouco mais baixo. É muito mais do que uma descrição geográfica. O que o autor está escrevendo aqui, senhoras e senhores, é o segredo da vida. De tantos segredos que envolve a nossa existência,
talvez esse seja um dos maiores. Qual? Eu vou lhe dizer: a caminhada na nossa vida aqui nesse mundo, ela é feita de processo. Não tem como sair de Tiro, pular por cima de Sidom para chegar em Decápolis. Não tem como sair de Tiro, pular por cima de Sidom em Decápolis para chegar na Galileia. Ouça, do seu ponto de partida até o lugar onde o milagre vai acontecer, existe um processo. E esse é o segredo da vida. O segredo da vida chama-se processo. Preste atenção. Ninguém nasceu do tamanho que está agora. Ninguém nasceu com o cabelo que tem agora. Ninguém nasceu com os dentes na boca. Ninguém aqui nasceu falando, sabendo, andando. Quando você vê um bebezinho, você vai observar a vida do seu filho e você vai lembrar de cada fase que ele passou. Ele já não nasce andando, tem que esperar chegar a fase de andar. Ele já não nasce falando, tem que esperar a fase de falar. Se nós, redobre sua atenção, tentarmos mudar esse processo natural da existência, o próprio processo vai nos cobrar lá na frente. Eu explico, olhe para mim. Uma das coisas que mais me chateia dentro de igreja evangélica é opinião minha, coisa minha, besteira minha, mas eu acho coerente. Uma das coisas que me deixa perplexo na igreja é eu chegar na igreja e me deparar com criança, menino de terno e gravata. Barbaridade, né, irmãos? Criança de terno e gravata? Terno e gravata é roupa para adulto. Terno e gravata é indicação de formalidade. Mas na religião mal interpretada, terno e gravata é símbolo de santidade. Agora me diga, se terno e gravata for santidade, então Brasília é o lugar mais santo do mundo. A santidade mora nos Planalto Central. Olhe para mim. Olhe para mim. O que dá na cabeça de um pai induzir uma criança, Peter, a usar terno e gravata? Ou seja, o pai está querendo que aquela criança seja adulta, não está respeitando o processo natural da vida dela. E o que vai acontecer? Ela pode até usar terno e gravata, só que o processo da vida vai cobrar dele lá na frente. E quando aquela criança virar adulto e olhar para trás e ver que a sua infância foi roubada, sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer de volta. Então ele, homem, vai ter atitude responsável de criança. Por quê? Porque o processo precisa ser vivido. Ainda não entendeu? Eu estou lhe dizendo que o que está acontecendo na sua vida é só uma fase. E nenhuma fase dura para sempre. Seja boa ou ruim, a vida não é feita só de acerto. Nem tudo vai dar certo na vida. E daí? Só porque não dá certo aquela fase, a gente vai ficar estagnada nela? Não, precisamos caminhar até chegar no lugar onde o milagre de Deus vai se manifestar. Preste atenção. Talvez você não saiba, mas Tiro é hoje dentro de um país chamado Líbano, norte de Israel. Para quem não sabe, libaneses e israelenses não possuem relacionamento diplomático. Eu te explico por quê. No ano de 2004,
Israel invadiu o Líbano e destruiu o Líbano em 2004. Por causa do que, Akiva? Por causa da fronteira norte de Israel, sul do Líbano. Eles brigam há milhares de anos até hoje, por causa dessas terras chamadas Negev. Mas o que essas terras têm de mais do que as outras? Eu lhe explico. A divisa entre Israel no sul e o Líbano no norte é feita por uma cadeia de montanhas chamada Negev. Mas a briga é por causa das montanhas? Sim. Essas montanhas altas acumulam gelo na estação fria. E daí, pastor? Por causa desse gelo? Sim. Porque quando esquenta e a terra seca, aleluia, a geleira desce em forma de água e todo o deserto fica verde. Ou seja, o Negev é a região mais fértil do Oriente Médio. É por isso que israelenses, não judeus, porque judeu é uma questão de sangue, de religião, israelense é nacionalidade. Judeu não precisa nascer em Israel para ser judeu, pode nascer em qualquer lugar do mundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Israelenses e libaneses lutam por causa dessa fronteira que hoje está em controle de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que este país aqui, onde está Tiro, que existe até hoje, e tomara que não seja mais, mas era e é um território hostil para judeus. Tiro, preste atenção, é um território proibido para judeus como Jesus. Tiro é um território arriscado para judeus como Jesus. Mas veja o que a Bíblia diz, que mesmo sendo arriscado, mesmo sendo perigoso, mesmo sendo hostil, Jesus estava em Tiro. Fazendo o que, Akiva? Segura na cadeira. Jesus estava procurando em Tiro o que ele não encontrou na Terra Santa. O que? Fé. Não entendeu ainda? Em casa você vai ler o texto que antecede e você vai encontrar uma das maiores manifestações de fé da Bíblia: a mulher Ciro-fenícia. Sabe o que quer dizer Ciro-fenícia? Libanesa. Ou seja, quando Jesus vai para o norte, uma multidão cerca ele. Preste atenção o que aconteceu no território hostil. Quando a multidão cerca ele, é forte o que eu vou dizer. Uma mulher pula na frente de Jesus e diz: meu Senhor, eu preciso de um milagre urgente. O que Jesus responde para ela? Eu não posso tirar o pão dos legítimos moradores da terra prometida para dar para uma ímpia como você, cachorro. Eu fico pensando, se um pastor falar isso para um crente hoje, ele está frito. Ele vai tomar um salto mortal, um rabo de arraia, uma estrelinha, um kung fu, um karatê, sem contar os processos. Jesus olhou para aquela mulher ímpia, que não era da Terra Santa, olhou para ela e disse: eu não vou tirar a bênção de quem é dono para dar para você. A mulher, com humildade, irmão, a humildade precede a honra. A mulher olha para Jesus e diz: eu sei que eu sou cachorrinha, mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha a frase. Jesus para, agora é forte, olha para ela e diz: nunca vi uma fé como essa lá na Terra Santa, onde deveria ter. Vou lhe contar uma história. Olhe para mim. 2007, que ano? Mais forte, que ano? 2007 eu morava no Rio de Janeiro e estava indo pregar em São Paulo. Preste atenção. Dentro de uma caminhonete, a gente viajando de madrugada, motorista, eu e mais dois atrás. 2 da manhã, Via Dutra,
sentido São Paulo. Entre as duas metrópoles está a terceira maior basílica do planeta, perdendo apenas para o Vaticano e para Fátima em Portugal. Lá está a catedral, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Preste atenção. Nós passamos de carro 2 da manhã. Quando nós chegamos em uma cidade, já tinha passado Aparecida, chamada Pindamonhangaba. Quando nós chegamos em Pindamonhangaba, eu aqui do lado ligado na estrada, eu olhei na beira da pista, eu vi um negócio preto se mexendo. 2 da manhã. Falei para o motorista, dá alto. O que foi? Dá o farol alto rápido. Quando ele jogou o alto, foi que eu enxerguei. Era uma cruz. Falei para ele, para. O cara se assustou, quase deu saiu no acostamento e voltou de ré. Quando ele voltou de ré, eu desci do carro, me aproximei, e era um homem carregando uma cruz, na beira da Dutra. Irmãos, a calça estava rasgada até aqui, porque daqui para baixo tudo estava preto, inchado. Eu não me esqueço nunca, 2007, olhei nos pés, as unhas tinham caído, e aqui atrás estava todo rachado, minando sangue. Mesmo com muito pano nessa região, aqui já não tinha mais pele, estava em carne viva. 2 da manhã, no escuro. Eu encostei nele e disse, tudo bem com o senhor? Está precisando de alguma coisa? Ele disse, não, muito obrigado, está tudo bem. O senhor está indo para onde? Ele disse, estou indo para a Basílica. Ah, sim. De onde o senhor está vindo? Ele falou, eu estou andando há dias. Já andei 160 quilômetros. E sei que está faltando pouco. Faltava mesmo, faltava aproximadamente uns 20 quilômetros para ele chegar na Basílica. Já tinha andado 160. Falei, o senhor tem que se cuidar, hein? O senhor está muito ferido. Por que o senhor está carregando essa cruz? E aí, preste atenção no que eu vou dizer. Ele me disse, foi uma promessa que eu fiz. Se meu filho fosse curado, eu ia levar essa cruz até a Basílica. Queridos irmãos, aquilo me deixou impressionado. Sabe por quê? Porque mesmo sendo uma fé mal aplicada, a fé daquele homem me constrangeu. Me constrangeu, porque eu não tenho coragem de andar 5 quilômetros a pé para ir na igreja. Me constrangeu, porque todos nós aqui sabemos que a nossa cruz já foi carregada. Me constrangeu, porque aquele homem fez uma promessa e estava cumprindo, e a gente já fez tantas e não cumpriu. Naquele momento eu me lembrei da mulher Ciro-fenícia. Jesus encontrando em um território estranho uma fé que muitas vezes ele não acha aqui dentro. Nós achamos que nós somos os portentores reais da fé. Na verdade, nós devemos ter menos fé do que muitos que estão lá fora. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque porque a gente não tem dado valor para o que Deus tem feito na nossa vida. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, se você já recebeu pelo menos uma bênção de Deus, todos nós vamos ter mais do que uma para contar. Jesus encontrou naquele território hostil de Tiro o que ele não encontrou na Terra Santa. Ele diz, nunca vi fé como essa em Israel. E eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que Deus está procurando aqui nessa noite, é uma manifestação da nossa fé verdadeira. Não uma fé teórica, mas uma fé prática.
E é por isso que eu escrevo: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os joelhos que oram. O que quer dizer tiro, senhoras e senhores? Tiro quer dizer uma fase da vida, uma fase de começo. E olhe, todo começo é difícil. Nada na nossa jornada é mais difícil do que começar. Sim ou não? Vou lhe dar um exemplo. A última vez que eu vim aqui, eu estava 6 quilos mais gordo. Agora eu estou 6 quilos mais magro. Eu sofri para perder peso. Mas foi só no começo. Depois que eu comecei, eu encarei a dificuldade do começo, eu consegui fazer as coisas caminharem. Vou dizer de novo: todo começo é difícil. E se você está nessa fase, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que nenhuma fase dura para sempre, que nenhum começo dura para sempre. Existem pessoas aqui que já começaram e recomeçaram várias vezes, e sabe muito bem do que eu estou falando. Deus está nos dando a palavra de ânimo nessa noite. Se você começar, eu vou te dar força para terminar, eu vou te dar força para concluir, eu vou te dar força para ir até o fim, mas você tem que começar. Jesus não fica para sempre em Tiro, ele caminha. Ele não fica parado em Tiro, igual a gente que fica: vida, céu, acho que eu vou morrer nessa prova, eu vou morrer nessa luta, eu não aguento mais. Não, Jesus sabe que aquele território é hostil, mas ele caminha. Tudo que o diabo quer de você é uma única coisa: que você pare. Porque se você parar, a fase não vai mudar. Se você parar, você não vai conseguir chegar onde você tem que chegar. Então hoje, Deus está dizendo para você: não pare. Parece simples uma frase, mas quer dizer muita coisa. Deus está dizendo para alguém que estava pensando em parar, Ele está lhe dizendo: não é para parar. Não é para parar, eu quero que você continue em frente, porque você vai ver que vai valer a pena continuar em frente. Tem pessoas me ouvindo aqui hoje que pensaram: eu vou parar de ir à igreja, eu vou parar de ir aos cultos, porque eu não estou vendo o resultado. Deus está lhe dizendo: isso que você está vivendo é só uma fase, você não pode ficar parado ou parada nessa fase. Deus está lhe dizendo que Ele vai mudar a fase, mas para mudar essa fase, você não pode parar. É tempo de caminhar, é tempo de prosseguir, ainda que se arrastando, não pode parar. Jesus sai de Tiro e chega numa outra cidade chamada Sidom. Olhe para cá. Sidom é colado em Tiro. Vou repetir. Sidom é colado em Tiro. Sabe o que isso quer dizer? Que Sidom e Tiro ainda estão dentro do território hostil. Preste atenção. A única diferença é que Sidom está na fronteira da Terra Santa, mas ainda é território hostil. Deus
E eu não falo para brincar. Deus está mudando fase de pessoas essa semana. 4 pessoas. Deus está tirando pessoas aqui da fase chamada Tiro e está te colocando na fase chamada Sidom. Sabe o que isso quer dizer? Aos olhos humanos? Nada. Mas aos olhos de Deus isso quer dizer muito. Por que aos olhos humanos não quer dizer nada? Porque continua no território hostil, ou seja, nada mudou. Nada mudou aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, você está a um passo da terra prometida. Vou dizer de novo a quem possa interessar. Existem pessoas me ouvindo aqui hoje, e eu vou no gancho da palavra do bispo Peterson. Existem pessoas me ouvindo aqui hoje, que estão a um passo de pisar na sua terra prometida. Não é palavra de efeito. Pessoas que estão caminhando e lutando, e o diabo e algumas outras pessoas estão lhe dizendo: nada está mudando aí, está indo para a igreja, está indo para os cultos, olha lá, está sendo fiel, mas não está tendo mudança. O meu Senhor desce nessa casa através do Espírito Santo para lhe dizer que muita coisa mudou sim. Você pode não perceber agora, mas ainda esse mês você vai colocar os pés na sua terra prometida, e aí você vai sentir a diferença, e você vai aprender a dar valor por tudo que você passou para chegar até aqui. Quando Jesus chega em Tiro, ele já está na fronteira. A fronteira é o limite. Será que eu estou pregando para as paredes? Não. Aos olhos que lacrimejam, porque entende que é o Espírito de Deus que está falando. Aqueles que são sensíveis ao que Deus está dizendo, que está entendendo os códigos pregados e falados. O pregador só aperta o gatilho. As pessoas que estão recebendo, porque eu estou vendo daqui, que estão no seu limite. Esta semana, terça-feira passada, a sua oração foi: eu estou no meu limite, não tenho mais forças. Durante esses dias, você ri por fora, chora por dentro. Durante esses dias, a luta tem se aumentado, o calor causticante e hostil tem aumentado, e você chegou até aqui, neste domingo, dizendo: eu estou no meu limite, e o meu Senhor, que é o seu Senhor, está dizendo: tá mesmo, agora só falta um passo, para eu tirar deste calor, deste território hostil, e te colocar na promessa que eu tanto te falei. Quando Jesus entra na terra santa, ele está na terra santa, mas ele ainda não está na Galileia. O lugar que ele vai fazer o milagre é lá na Galileia. Mas quando ele entra, ele não está na Galileia. Ele está em um território chamado Decápolis. Sabe o que quer dizer Decápolis? Deca quer dizer 10. Poli quer dizer cidade. Decápolis era uma província romana dentro da Terra Santa. As 10 cidades romanas dentro do território sagrado de Israel. Uma delas é famosa, Gadara. Gadara era famosa porque lá tinha um homem demoniado, com uma legião de demônios. Sabe quantos? 6.000. 6.000 demônios em uma pessoa. Era lá em Decápolis. Olhe para mim.
Quando Jesus entra na Terra Santa, ele sabe que ele colocou os pés na Terra Santa. Quem está me ouvindo, diga amém. Mas ele também sabe que ele ainda precisa continuar caminhando, porque é Terra Santa, mas ainda não é a Terra Santa que ele vai fazer o milagre. Mas quando ele chega aqui, preste atenção, ele olha para trás e vê de onde ele saiu. Uma das armas mais poderosas de um mortal em relação a Deus chama-se gratidão. Deus abomina pessoas ingratas. Ou seja, hoje tem pessoas que estão saindo da fase de Tiro e entrando em Sidom. Mas tem pessoas aqui me ouvindo, e eu vou na palavra do anjo da igreja, que no mês de julho Deus vai virar a fase, vai tirar de Sidom e colocar você na terra prometida. Quando você entrar na sua terra de promessa, preste atenção, isso não quer dizer que você vai viver o milagre imediatamente, mas aqui existe uma recomendação: olha e se lembra de onde Deus te tirou. Em letras garrafais eu escrevo: lembra da onde Deus te tirou. Quando Jesus chega em Decápolis, ele sabe que ainda falta pouco para ele chegar num território que está pronto para o milagre. Nem toda terra prometida está pronta para o milagre. Vou dizer de novo: não basta cantar, não basta pregar, não basta orar. Não, é muito mais do que isso. Muito além disso, nós precisamos estar preparados para receber o que Deus está nos prometendo. Vou dizer de novo, acho que você ainda não entendeu. Pastor, Deus fez uma promessa para mim, mas ela nunca se cumpre. E eu vou lhe dizer por quê. Porque se essa promessa ainda não se cumpriu, é porque você não está preparado para receber ainda. Deus não dá grande bênção para pessoas despreparadas, porque se der, elas vão se perder. Vou lhe contar uma história. Eu estava pregando numa igreja, Bispo Alana, Bispo Peterson, eu estava pregando numa igreja dizendo: toda a riqueza do mundo, toda a riqueza do mundo pertence a Deus. Você sabe que nas palavras existe poder, sim ou não? Então repita comigo. Assim, desse jeito? O diabo não tem nada. O diabo só tem o que a gente dá para ele. Quando você olha e diz: aquilo ali é do diabo, ele diz: obrigado, eu estava precisando. O diabo, tudo é de Deus. Eu estava falando sobre isso, no final um crente me pegou no pé ali do altar e me disse: ô Youssef, você está falando aí que toda a riqueza do mundo, quem enriquece é Deus e tal. O senhor pode me explicar uma coisa? Eu disse: pois não, irmão. Ele puxou uma credencial, falou: tá aqui, ó, sou membro dessa igreja aqui há 40 anos. Eu disse: que bênção, glória a Deus. A gente interpreta as coisas erradas. A gente acha que o tempo que a gente tem de igreja representa muita coisa para Deus, mas para Deus que representa é a intensidade. Por isso que tem crente velho que está desviado e não sabe, e o novo convertido entra cheio de fogo, Deus já vai abençoando ele. É coisa séria isso, por causa da intensidade. Ele falou: tá aqui, eu tenho 40 anos nessa igreja, eu quero dizer para o senhor, nunca faltei uma ceia. Oh, que bênção. E o senhor sabe qual é o meu carro? Eu disse: não. Ele disse: um Voyage 82, o primeiro que saiu. Disse: é? Sim, mas e daí? E daí, pastor? E daí que o meu vizinho macumbeiro, adúltero,
trapaceiro, golpista. O senhor acredita? O senhor acredita que o diabo deu um Camaro amarelo para ele, 0? Eu falei, quem? Ele falou, o diabo. Eu falei, não foi o diabo não. Como não, pastor? Eu falei, quem deu foi Deus. Aí ficou revoltado comigo. Como assim? Deus deu para aquele ímpio e não deu para mim que sou justo? Eu disse simples. Deus não deu para você porque você não está preparado para receber. Porque no dia que você estiver preparado para receber, Deus vai tirar do ímpio e vai dar para o justo. Deus não vai dar nada para nos perder. Se for para Ele nos dar, eu estou lhe dando um exemplo, um carro, e a gente ir para o inferno de carro, Ele vai deixar a gente de bicicleta. Quando você vê um crente abençoado, e você tem que ficar feliz por isso, a primeira coisa que você tem que pensar é a seguinte: se ele tem, é porque Deus confiou nele em dar. Se ele tem, é porque ele está preparado para ter. Quem me entendeu, diga amém. Quando Jesus chega aqui, ele sabe que ele já está na promessa, mas ainda falta um pouco para pisar na terra do milagre. E ele continua a jornada. Quando ele chega no lugar do milagre, agora eu começo a pregar. Uma multidão cerca Jesus. Essa multidão, preste atenção, tem duas atitudes. A primeira atitude da multidão, correta. A segunda atitude, errada. Qual a atitude certa da multidão? Preste atenção. A multidão pega um problema insolúvel, um problema impossível aos homens. Reforço: surdez não tem cura, naturalmente falando. Imagine há 2000 anos atrás. Então, este é um problema impossível dos homens. E aí é que está a coisa certa. Por quê? Porque a multidão pega um problema impossível dos homens e entrega na mão de quem pode resolver. Alguém me entende? Se aquele moço tivesse com dor de cabeça, se aquele moço tivesse com o dente inflamado, se aquele moço tivesse com a unha encravada, e a multidão levasse ele para Jesus, Jesus ia dizer: que tenho eu contigo? Unha encravada? Vai no podólogo. Está com dor de cabeça? Toma aspirina. Por quê que Jesus deveria dizer isso? Simples, porque Deus não pode dividir a glória dele com a aspirina. Então, obviamente, Deus só faz o que o homem não pode fazer. Os possíveis pertencem ao homem, e o impossível pertence a Deus. Alguém me entende? Outro exemplo, João 11, olhe para mim. Vai ressuscitar Lázaro. Chega na tumba, tem o que na tumba? Uma? Bem forte, uma? Mais forte, uma? Jesus poderia olhar para a pedra e dizer assim: é pedra, eu te ordeno agora, pedra, saia flutuando da minha frente. E a pedra ia sair. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele virou para as pessoas e disse: vocês aí, ó, meia dúzia aí, ó, vocês aí, ó, vai vocês lá e tira a pedra. Aí os homens foram e tiraram a pedra. Ressuscitar Lázaro, homem nenhum pode fazer. Aí o Senhor Jesus entra em ação e ressuscita. Lázaro, vem para fora. Isso quer dizer que existem coisas que quem tem que fazer é você, e existem outras que quem só pode fazer é Deus. Não adianta você inverter, colocar as coisas que é para você fazer na mão de Deus, e as coisas que só Deus pode fazer, você segurar. Não, você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele.
Eles fizeram certo porque pegaram um problema, e é isso que algumas pessoas vão fazer aqui hoje. Pegaram um problema e entregaram na mão de Jesus. Certo. Onde está o erro? É que eles entregam o problema e a Bíblia diz: e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Onde está esse problema? O problema é que eles entregam o problema na mão de Jesus e fica depois dando palpite, querendo ensinar o Senhor a trabalhar. Aleluia. Vou dizer de novo. Tem pessoas aqui que entregaram outras na mão de Deus e disse assim: Deus, está na sua mão, o trabalhar é seu, faz a obra o Senhor. Aí Deus pegou e começou moenda. Aí você vai e começa a dar palpite: poxa Deus, o Senhor está pegando pesado, faz isso com ele não aperta ela assim não, Deus, dá mais uma afrouxada. E aí Deus está descendo aqui hoje dizendo: está querendo me ensinar a trabalhar? Sabe por que eles suplicaram? Porque eles queriam que Jesus fizesse aquele milagre do jeito deles. E recebe quem entende. Nem tudo Deus vai fazer do nosso jeito. Viu, senhora? Viu, irmão? Nem tudo Deus vai fazer do jeito que a gente quer, mas isso é o que menos importa. O que importa é que Ele vai fazer. Se Ele fizer do jeito dele, então a gente tem que descansar, porque tudo vai dar certo. Só aqueles que recebem é que pode glorificar o nome do Senhor. Quando eles dão instruções ao mestre, Jesus olha para a multidão, preste atenção. E o que ele faz? Tudo que eles não queriam que ele fizesse. Jesus pegou o surdo e mudo e tirou ele do meio da multidão. Quem está me ouvindo? Jesus tira o surdo mudo do meio da multidão. E a Bíblia diz: tirando-o da multidão à parte, Jesus foi para um lugar, olhe para mim, onde o alcance visual da multidão não os alcançava mais. Ou seja, para fazer esse milagre, Jesus tirou o moço para um particular. E eu vou dizer algo que Deus está mandando eu dizer. Este mês, e eu sei que eu não falo besteira, este mês Deus está lhe dizendo que Ele quer ter um particular com você. Bispo, o que você disse do telefone é de Deus. Ei, irmãos, o Senhor está chamando alguns de vocês para um particular. E você sabe do que falo. Muita gente que estava ao seu redor já não está mais. Não foi Deus que tirou elas, foi Deus que tirou você. Ainda tem alguns insistentes. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós estamos envolvidos por uma nuvem de testemunha, uma multidão de testemunha. Muita gente lá fora, da tua parentela, do seu trabalho, da sua escola, está de olho em você. Eles querem ver se esse Deus que você tanto fala dele vai fazer a obra que está te prometendo, tá? Mas o Senhor está lhe dizendo que essa multidão não vai ver o processo da obra, só vai ver o resultado quando ela estiver feita. Porque este processo Deus vai fazer no particular. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Deus vai começar a incomodar pessoas aqui de madrugada. Isso já aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida que eu estava frio, mas a fase passou.
E eu comecei a voltar para Deus e dizer para Deus que eu precisava ter um particular com Ele. E foi no particular que Deus me deu experiências. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que todo mundo vai ver, mas tem coisas que Ele vai fazer e ninguém vai ver. Já é para eu parar já, bispo? É? É para parar já? É 8h30, mas que horas são? Eu estou sem relógio. Já são 8. É para parar? Hã? É, né? Por causa da hora. Eu vou parar. Não, mas tem horário, não tem? Você vê que eu nem dou, nem... Vocês me desculpem, viu? Eu não gosto de ser coerente com o horário, não. Eu posso continuar mais um pouquinho? Vocês são educados aí. Aí, irmãos, eu não quero gerar constrangimento. Vocês vão falar para ele, vão criticar ele por causa do horário? Não? Eu vi os irmãos mexendo, eu falei, os seguranças estão tudo vindo já. Vocês são segurança? Aquele negão ali tem cara, né? Vou abreviar, olhe para mim, rápido. Lá no particular, sem ninguém ver, Jesus põe o dedo no ouvido do surdo. E sabe o que aconteceu? O surdo tem que ser forte. O que aconteceu? O surdo? Não, ele continuou surdo. Ele colocou o dedo no ouvido e o surdo continuou surdo. Virou para o surdo e falou para ele: abre a boca. Quando o surdo abriu a boca, Jesus foi, cuspiu na boca do mudo. Você imagina, irmãos, essa semana você passar ali na porta e tem uma faixa, grande campanha, o cuspe ungido. Venha participar. Eu, Bispo Peterson, estarei em jejum, e no final do culto eu vou cuspir na boca de todo mundo. Me diz, quem é que vai vir para a campanha? Nem ele vai vir. Ninguém vai vir. Só ele só. A bispa vem, é verdade. A bispa vem. Agora olhe para mim. Tem lógica um negócio desse? Aos olhos humanos não, mas Deus sabe o que está fazendo. Tem coisa que está acontecendo que você acha que não tem lógica, mas Deus sabe o que está fazendo. Cuspiu. Depois que fez isso, olhe para mim, Jesus vira as costas para o problema e olha para o céu e diz: Efatá, que quer dizer abre. O que estava fechado? Era o ouvido? Não. Era a boca? Não. O que estava fechado era o céu. Se o céu estiver fechado, você pode fazer o que quiser, que nada vai acontecer. Só tem um detalhe: se o céu estiver aberto, como vai abrir no mês de julho, segura a onda, porque tudo o que você veio buscar, Deus vai fazer na sua vida. Quem é que toma posse e recebe o que eu estou pregando aqui? Jesus, olha para mim, olha e diz Efatá. Quando ele diz Efatá, é uma ordem que ele dá para o céu. Aqui, o ouvido destampa e o embaraço da língua solta. Eu vou lançar uma palavra profética só sobre vocês. O mês de julho será o mês do Efatá de Deus na sua vida. O mês de julho será o mês que Deus vai arrancar todo o embaraço e todo o empecilho que você já tentou arrancar e não deu conta de arrancar. Deus vai fazer isso, aleluia, no mês de julho. Olhe para cá. Por que Jesus coloca saliva? Eu termino em 5 minutos. Vou parar. Por que Jesus coloca saliva? Você sabe que existe um processo natural. Como a gente aprende a falar? Ouvindo. Minhas 2 filhas mais velhas estavam na Itália e veio visitar aqui a família agora. Estava 2 anos lá. Quando elas chegaram aqui no Brasil, acredita que quando elas chegaram aqui, elas não estavam falando português direito? Estranharam, demoraram dias
para a mente dela voltar a entender o português de novo. Por quê? Porque ela aprende a falar ouvindo. Preste atenção. Então o processo é esse: ouve primeiro. 1, 2, 3, ouve primeiro. Se você inverter, quiser falar sem ouvir, ninguém vai entender o que você fala. Simples. Porque você inverteu. Por que não existe diálogo entre pessoas? Sabe por quê? Porque a gente só quer falar, mas não quer ouvir. Se a gente só falar e não quiser ouvir, não vai ter acordo. O acordo só vai existir quando primeiro você ouvir, para depois você falar. Ainda não entendeu o que eu falei? 2 ouvidos, 1 boca. É o conselho de Salomão. Ouve mais e fala menos. Imediatamente aquela saliva fez aquele homem a falar o idioma sem prazo de aprendizado. Por quê? Não era qualquer saliva, era a palavra do verbo na boca daquele homem. Aleluia. Hoje à noite, que Deus vai colocar na sua boca a palavra dele, o verbo que traz à existência aquilo que não existe. Fez tudo isso, é rápido, fez tudo isso no particular. Agora Jesus pega depois da obra feita e volta com ele para a multidão. E a multidão olha e diz: ué, está falando, ué, está ouvindo, que bênção. Como é que foi? Não, como é que foi? Não. O que vocês precisam ver é o que vocês estão vendo. O resultado, o processo é o particular entre eu e ele. Deus vai fazer coisas que vai deixar muita gente lá fora sem entender. Você recebe o que eu falo? Muita gente vai ficar sem entender. Vai te perguntar: nossa, estava de um jeito, está de outro. Estava doente, está sarado. Estava pobre, agora está rico. Estava isso, agora está aquilo. Como é que isso aconteceu? Aí você vai dizer: aí, para você saber, você tem que ir lá na igreja para ter um particular com Deus. E aí você vai entender como é que isso aconteceu. Fique de pé bem rápido. Vem aqui, bispo. Diga comigo, a poder nas palavras, o que eu vou dizer. Só o piano por enquanto. Diga comigo o que eu vou lhe dizer. Este mês, só quem crê, tá bom? Quem não crê, fica à vontade. De novo, este mês não se chama julho. Este mês se chama Efatá. Olhe para mim, olhe para mim. Tudo que você encontrar fechado, a partir de hoje, Deus está lhe dando a senha. A porta que está fechada, você vai olhar para ela e vai dizer 7 vezes: Efatá. O coração que está fechado, você vai dizer para ele 7 vezes: Efatá. Seja lá o que for que esteja fechado, Deus vai abrir. Só aqueles que acreditam, levante a mão. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, essa palavra não é de homem, essa palavra é sua. Foi o Senhor que falou comigo nessa noite. Eu recebo o que o Senhor falou. Esses que sentiram que foi com eles, também recebam. Que se cumpra o que foi dito aqui nesse altar. Ó Deus, porque é um tempo de particular, é um tempo de experiência.